Nós estamos na cobertura eleitoral e falando principalmente aqui agora da nossa própria região. Veja, daqui a pouquinho, depois da entrada que nós vamos ter lá no TRE, tem 3 assuntos aqui polêmicos que já podem ser considerados certos, segundo os nossos convidados, que tem pelo menos cada um deles uns 40 anos, o Murilo um pouco menos, mas estão na pesquisa há muito tempo. Primeira, Moro já seria o senador, pelos números que estão aí até agora, derrotando Paulo Martins e Álvaro Dias. Ratinho eleito, todo mundo sabia, mas numericamente está bastante claro. E ainda há uma visão aqui dos nossos convidados, daqui a pouco nós falamos, é que ainda pode dar primeiro turno e pode ser inclusive para o Lula, segundo os cálculos matemáticos. Daqui a pouco nós explicamos por quê. Agora vamos ao Tribunal Regional Eleitoral. Rodrigo Oi, Vili, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, então, matematicamente, né, o governador Ratinho Júnior está reeleito para mais 4 anos, então, à frente do governo estadual. O clima aqui é de expectativa para a chegada do governador reeleito, que prometeu vir aqui à sede do Tribunal Regional Eleitoral para fazer o seu primeiro pronunciamento como governador reeleito do estado. Então, há uma grande movimentação neste momento aqui, ele deve chegar a qualquer momento. O vice Darcy Piana já chegou desde o começo da apuração aqui à sede do TRE, e o governador reeleito então está para chegar aqui, toda a imprensa acompanhando. A expectativa também agora em relação ao Senado. A disputa segue apertada entre o ex-juiz Sérgio Moro, que lidera por enquanto a apuração com 34% dos votos. Em segundo, Paulo Martins está surpreendendo também nessa pesquisa. Álvaro Dias, que sempre liderou as pesquisas de intenção de voto, aparece apenas na 3ª colocação, isso com mais de 80% das urnas apuradas, e a gente vê os números aí, né? Então essa é a expectativa a partir de agora, já com a confirmação do governador reeleito, Carlos Massa Ratinho Júnior. A expectativa é de saber se esse quadro para o Senado permanece ou não até o final dessa apuração. Assim que tivermos novidades, a gente volta na nossa programação com você, Vili. E vamos então aqui a palavra dos nossos convidados. O Murilo Hidalgo tinha feito aí um alerta de que o Moro já poderia ser considerado senador, então, com esses números colocados até aqui. Exatamente, eu te diria que 95% da eleição do Sérgio Moro está encaminhada. Quer dizer, o Paulo Martins teria que vir com muito voto de onde falta, o que é muito pouco provável. Então eu acho que o Moro já está com o pé no Senado da República. E tinha outra visão também aqui, que nós falamos aqui durante o intervalo. Você acredita que, Bruno, pode ainda dar no primeiro turno a decisão da eleição nacional? Por quê? Veja, percentual dos votos válidos, a cada voto cada percentual, um ponto percentual que um candidato cresce, tira do outro, porque nós não estamos falando de indeciso nem nada, são só os votos válidos. Então, o Bolsonaro começou com 47, estacionou em 47. E os votos foram apurados com mais velocidade, região sul, região sudeste, Distrito Federal, aonde o Bolsonaro tem mais votos. E esses estados, como o Paraná, já estão com mais de 70% de votos apurados. Então é muito difícil que o Bolsonaro cresça. O Lula, por sua vez, ele tem consolidado a votação dele nos estados do Nordeste, nos 9 estados do Nordeste. E lá é onde a apuração está mais atrasada, tem em torno de 30% a 35%. Na Bahia é muito provável que o Lula faça uma vantagem muito grande, Pernambuco, Ceará. Então essa diferença vai fazer com que o Lula tenha um crescimento gradual a cada vez que chega no boletim dessas regiões. Então é possível que o Lula cresça. E cada vez que ele cresce, ele tira um ponto do Bolsonaro. Então, se o Lula crescer mais 4 pontos percentuais, ele chega a 50% dos votos válidos. A única chance do Bolsonaro segurar isso é se o que falta ser apurado na região, nas outras regiões, sul e tal, ele consiga segurar 44%, 43% de intenção de voto. Porque a soma da Simone Tebet, Ciro Gomes e dos demais, com os 43 dele, chegaria aos 50%. Mas a decisão nós vamos ter muito próximo. Hoje dizer se vai ter segundo turno ou não é praticamente impossível. Mas pelas projeções dos números apurados, eu diria que é mais chance do Lula reproduzir o resultado das últimas pesquisas ali, 50% a 51%. Cabe ao Bolsonaro agora
torcer para que ele tenha, nesses estados do Nordeste, onde o PT fez a sua grande campanha, ele tenha alguns votos que segurem essa virada. Mas é muito provável que o Lula vá passar e com alguma chance de ainda ganhar no primeiro turno, com uma diferença muito pequena, mas é chance. O que traz para a gente a consolidação da ideia de que eleição política é muito mais estratégia do que força. O PT montou uma estratégia muito forte. Ele elegeu o Nordeste com sua área de campanha. E ele está fazendo os governadores em todos os estados do Nordeste. E ali ganhando com uma margem tão grande de votos que pode dar a ele novamente essa eleição. O Nordeste pode eleger o Lula novamente. Murilo Hidalgo, alguma retificação, alguma discordância dessa análise? Eu só vou fazer um comentário que eu discordo um pouquinho dele, tá? Porque o Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro está 8% na frente, certo? Só entrou 31% dos votos, e o estado de São Paulo também ainda tem muito voto para entrar. Eu acho que se o Bolsonaro manter a dianteira no Rio e em São Paulo, é certeza absoluta de segundo turno. Se os resultados de Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais, porque em Minas Gerais nós estamos com 40% dos votos apurados e a vantagem é 1,5%. Tínhamos uma expectativa pro Lula. Tinha uma expectativa que o Lula abriria 10, 15 pontos na frente. A última pesquisa foi 14%. 14, quer dizer, então vai depender demais da onde entrou os votos de Minas, da onde entrou os votos do Rio e da onde entrou os votos de São Paulo. Mas, ao meu ver, se São Paulo e Rio mantiver a mesma diferença, ao meu ver... Você concorda que vai ser 1, 2 pontos para lá, 49 a 50 pontos. Isso, exatamente. O que vai acontecer, a diferença vai ser muito pequena entre termos um segundo turno ou não. Agora, a probabilidade é o Lula fechar em primeiro, Bolsonaro em segundo. Exatamente. A diferencinha é de 49 a 50 a 51 para termos segundo turno ou não. Ou seja, essa vai ser uma eleição gostosa de acompanhar até o último minuto. Nós vamos ter emoções nas últimas parciais. Exatamente, vejo bem assim. Agora, tudo vai depender de São Paulo, que a gente sempre estava indicando. São Paulo, se o Bolsonaro virar na frente, conseguir virar, ao meu ver, de 6 a 8 pontos na frente, segundo turno. Se cair disso, há risco. Certo? Mas, nesse momento, eu apostaria que se mantiver essa diferença em São Paulo e no Rio, é segundo turno, com certeza. Vamos entender a história aqui agora do Moro, porque o Moro, houve uma estratégia de fazer crescer o Paulo Martins, que a princípio estava bem mais abaixo, uma estratégia para que ele derrubasse o Moro, porque havia o interesse em Brasília de não deixar Moro chegar ao Senado. Sim. E aí, o que falhou nessa estratégia? Não falhou, ela funcionou. O Paulo Martins tinha 10, 11%, está chegando a 29%. Então a estratégia de colar o nome do Paulo Martins no Bolsonaro, dizer aqui na campanha no Estado, ele ficava a todo momento, durante os programas, nos intervalos, nas inserções, dizendo: o candidato do Bolsonaro sou eu. O Moro traiu o Bolsonaro. Então, ele trouxe os eleitores do Bolsonaro para ele. Ele chegou a praticamente 30%. É muita coisa no Paraná para alguém que está disputando pela primeira vez. Você vê que o Álvaro Dias, com toda a história dele, está fazendo 23%, 24%. Funcionou. Só que a imagem do Moro no Paraná ainda é muito forte em função da Lava Jato. A região dele e o resto do estado, muitas pessoas mantiveram a fidelidade com ele em função da imagem que ele construiu aqui. Mas isso tirou o Álvaro Dias da disputa, né? Esse crescimento tirou o Álvaro Dias e não impediu a vitória do Moro, pelo menos pelo que temos até agora. Exatamente. O Álvaro Dias começou a campanha com 62%, chegou a 66% dos votos. Ou seja, o Álvaro Dias tinha eleitores de todos os matizes. Então, todos os eleitores da oposição, de direita, de esquerda, estavam votando no Álvaro. Então, na medida que polariza Moro e o Paulo Martins, os eleitores que não eram de Álvaro Dias, eram de outros candidatos, foram se acomodando nessas duas candidaturas. Talvez, para o Álvaro Dias, a grande dificuldade que ele não previa no início da campanha foi a entrada do Moro um mês antes do final do prazo das convenções partidárias, e ali ele teve que repensar a campanha dele, não deu mais tempo. Murilo Hidalgo, mesmo assunto. Exatamente, acho que também o que prejudicou demais o Álvaro foi a entrada muito forte do governador Ratinho Júnior na campanha do Paulo Martins. Porque se a gente for ver num primeiro momento, o voto do Moro era um voto de imagem.
não era um voto de vereador, de prefeito, do mundo político. Certo? E com a entrada do Paulo Martins, esse voto que era do Álvaro, de vereadores, de prefeitos, o Paulo Martins ficou muito claro que comeu esses votos do Álvaro Dias. Então eu acho que isso propiciou a queda do Álvaro e a eleição propriamente dita do Sérgio Moro. Na verdade, eu acho que isso ajudou demais, se confirmar a vitória do Moro, esse fato, que o voto do Moro era de imagem, o voto do Álvaro Dias era um voto de prefeitos e vereadores. E se isso é consolidado, como você previu, aí o Moro pode voltar a ser o nome de expressão nacional no Senado e que pode politicamente ter algum outro voo lá adiante. A eleição dele aqui já torna ele um nome forte, porque ele está derrotando Álvaro Dias, que é um nome histórico, foi candidato até a presidente da República. E o governo do Estado que estava com o Paulo Martins. Exatamente. Então já torna ele uma liderança forte. Somado ao deputado mais votado que está sendo o Dallagnol, isso mostra que o paranaense deu um voto de desagravo aos nossos representantes na Lava Jato. Murilo, mais algum comentário sobre isso que nós estamos tratando aqui? O novo quadro, porque é um novo quadro, né? Nós temos um quadro geralmente estabelecido, mas agora você tem o governador, está lá de volta. Senador, já tem um senador que a princípio não sabe como é que vai ser a ligação ou não com o governo do Estado. Esse novo quadro que surge agora. Muda muito. Eu acho que assim fica muito claro que surge uma nova liderança política daqui de 4 anos, o Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro ele tem um papel com Lula presidente e outro papel com Bolsonaro presidente. Eu acho que são 2 papéis diferentes. Precisa ver o que acontece na eleição nacional, quem será o presidente do Brasil, para definir um pouco, eu acho que o papel do Sérgio Moro. Mas o papel dele com relação ao presidente, qualquer um desses dois, ele não está bem, mas eu acho, porque os dois não gostam dele. Com o Bolsonaro menos, com o Lula vai ter um confronto maior, não tem a menor dúvida, certo? E principalmente a nível estadual. Não tem como negar que daqui 4 anos Sérgio Moro deve ser pré-candidato, no mínimo, ao governo do Estado do Paraná. Não estou dizendo que ganha e que perde, mas provavelmente ele entra nas pesquisas, né, provavelmente eu não acredito que ele vá, porque ele como senador tem 8 anos de mandato. Mas no meio normalmente eles disputam, né? Mas veja, na realidade, o que vai fazer com que ele tenha cacife ou não para se candidatar daqui a 4 anos ao governador é o desempenho dele, Bruno, porque ele pode ser eleito senador e fazer um péssimo emergência, mandato. Bruno. 60% dos votos apurados está vindo. Oi? 60% aprovados, Bolsonaro adiante. Não, 46, diminuiu a diferença para 0,8. De 46 para 45, ali com 60% dos votos apurados, a diferença passou a ser 0,8. Agora vamos fazer aqui, que eu acho o mais importante, que é o somatório. Está dando 4, está dando 5, 8,5. Está dando 8,5. Está dando 8,5 pontos. Vamos ao Tribunal Regional Eleitoral agora para ver as novidades lá com o Rodrigo Leite. Rodrigo? Oi, Vili, voltamos aqui. A expectativa é para que o governador reeleito Ratinho Júnior chegue a qualquer momento, todo o esquema de segurança já preparado aqui no Tribunal Regional Eleitoral para o pronunciamento, né, para a imprensa do governador reeleito Carlos Massa Ratinho Júnior, ele que fica então no governo, está com 69% dos votos já conquistados nessa apuração, já está com quase aí 90%. E praticamente também eleito o ex-ministro Sérgio Moro, que lidera então a disputa para o Senado e também deve vir aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Inicialmente a assessoria do candidato disse que ele não viria aqui para o TRE do Paraná, mas agora confirmou que ele pode vir, então os dois até inclusive podem chegar juntos aqui, Vili, a qualquer momento, e a gente pode pegar os dois para tentar entrar na nossa programação, tendo a primeira palavra então dos candidatos eleitos. Expectativa muito grande, evidentemente, um esquema de segurança aqui montado já para a chegada dos candidatos eleitos. Ainda não foi divulgada pelo TRE a informação sobre quantas pessoas deixaram de votar nessas eleições, que é um número importante para a gente ter em mãos, né, e analisar o comportamento do eleitor em relação às pesquisas de opinião que estavam sendo divulgadas. Mas o fato é que, segundo o próprio Tribunal Regional Eleitoral, muita gente foi votar, então a gente deve ter um índice de abstenção menor em relação às últimas eleições, e isso fez também o surgimento, né, provocou o surgimento de muitas filas em várias sessões eleitorais, né, ao longo do dia. Essa é uma das explicações do TRE para as longas filas que se formaram ao longo
longo do dia, e o tribunal espera que esses números então consolidados e que serão divulgados ainda hoje tenham um menor índice de abstenção em relação às últimas eleições. A qualquer momento, Vili, eu volto a chamar vocês com a palavra então do governador reeleito e também do senador que por enquanto, ainda não matematicamente, mas por enquanto vai dando Sérgio Moro, viu, Vili? E daqui a pouquinho nós vamos falar aqui também, logo depois dessa participação que temos agora, sobre os números de Deltan Dallagnol, que são surpreendentes. Já vamos ter aqui os números atualizados. Bruno Henrique está lá no TRE e pode chegar por lá a qualquer momento o governador reeleito Ratinho Júnior. Bruno Henrique. Pois é, Vili, a gente já fala aqui do lado de fora do Tribunal Regional Eleitoral, olha só, já tem uma movimentação dos jornalistas, o repórter cinematográfico Bruno Moura já mostra, né, esses jornalistas que estavam do lado lá na frente, né, no saguão, já tentando acompanhar no banner, né, dentro aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, agora eles saem e se aproximam aqui, tudo indica que o governador reeleito, ele deve chegar exatamente na parte de aqui, né, nessa parte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já chegando, né, se aproximando aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então essa já é a movimentação dos jornalistas, que lá de dentro agora recebem a notícia e estão do lado de fora. Percebam algumas viaturas da Polícia Militar. Obviamente a segurança ela é reforçada aqui no local, a gente já tem números atualizados, 90,58% já, né, apurados. A gente tem aqui para senador do Paraná, Sérgio Moro, com 33,97% já dos votos recebidos, Paulo Martins com 29,01% dos votos, Álvaro Dias do Podemos com 23,69%, são os números atualizados aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Para deputado federal, Deltan Dallagnol com 325.032 votos, Gleisi do PT com 236.163 votos e Felipe Barros são os três primeiros. Lembrando que Beto Preto, que foi secretário, né, da Saúde aqui do Paraná, com 184.043 votos. Por enquanto, a movimentação mesmo é maior somente de jornalistas aqui na entrada da área, né, do eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde os candidatos eleitos ou reeleitos devem passar por aqui. A gente está acompanhando de perto toda essa movimentação, viu, Vili? Obrigado, Bruno. Daqui a pouco nós voltamos para lá, então, com mais informações. Murilo Hidalgo, o Deltan Dallagnol, 325 mil votos é muito voto, dá para eleger dois? Dá para eleger dois, mas só que agora a legislação mudou, né? Se o segundo colocado, independente do que fizer, não fizer 40 mil votos, ele não entra. Ele teve 10% do coeficiente eleitoral. Então ele tem que esperar fechar a apuração, saber qual é o coeficiente eleitoral. Pela legislação anterior já teria entrado o segundo com quantos votos fizesse. Com 10, 15, 20, ele já estaria dentro. Como é que ele vai chegar ao cargo? Como é que ele vai assumir o cargo? Como é que ele vai ser recebido? Porque tem muita gente também contra a Lava Jato lá dentro, né? E tem aqueles também que apoiam, mas é um clima novo. Uma coisa é você estar lá como juiz, outra coisa é você ser mais um no meio de centenas. Ele vem como um dos deputados proporcionalmente mais votados do Brasil, ele vem forte, não tem como negar, né? Quer dizer, ele vai amanhã vai dar entrevista para vai ser muito procurado. E mais um detalhe, não tenho dúvida, Deltan Dallagnol já é um pré-candidato também fortíssimo à Prefeitura de Curitiba, se quiser, né? Certo? Com a votação que ele está fazendo, eu acho que ele entra num rol muito forte, certo? De um possível pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque a nossa política aqui é mais ou menos como as novelas antigas. Uma novela era a Glória Menezes e Tarcísio Meira. Na outra era Tarcísio Meira e Glória Menezes. Os nomes eram sempre os mesmos. E o Paraná dificilmente muda, né? Como é curiosa essa estabilidade política aqui daqueles que são caciques. As renovações ficam muito difíceis por causa da nossa legislação eleitoral, né? Então, a legislação eleitoral ela foi escrita por quem está no poder. Então, escreve de uma forma que favoreça a quem está no poder. Enquanto não houver uma mudança, é muito difícil sair desse favorecimento aos mais conhecidos, aos que tenham já mandato, aos que têm uma base eleitoral forte, o poder aquisitivo. Então, tem vários fatores que acabam ajudando muito para que isso se mantenha, se perpetue. Agora, uma derrota é uma coisa realmente que balança com a pessoa, né? O Requião agora tentou de novo, mas já tinha sido derrotado. E agora o Álvaro Dias também tem essa mesma sina de ser derrotado, quase completando 80 anos. E normalmente as pessoas chegam a um ponto que jogam a toalha, né? Que não
Olha, continuam Vili, lutando? Eu vejo de formas diferentes. Eu vejo a derrota do Requião menos doída do que a derrota do Álvaro Dias. Por quê? O Requião sabia desde o início que era uma eleição muito difícil. Ele entrou já sabendo que não era uma missão fácil. E, ao meu ver, o Requião entrou para cumprir um papel. Vamos mostrar a imagem lá no TRE, só um minuto, vamos mostrar lá, chegou o Deltan Dallagnol agora, imagens, o Bruno Henrique está lá acompanhando, está lá comemorando, então o Bruno Henrique, se tiver informações a dar, pode entrar aí junto com a gente agora aí, Bruno. O Deltan Dallagnol já entrando inclusive aqui no estúdio da Band, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.